E aí chega a libertação, né? Na libertação, o povo, os hebreus, eles vão para o Egito, e no Egito eles vão estar se acomodando ali. A palavra vai falar que enquanto José viveu, todos os hebreus tiveram uma boa estadia ali, foram prósperos, cresceram muito, se multiplicaram tanto em gado como em povo, e foi passando até que chegou um novo faraó. Não fala se foi o seguinte, né? Existe ali um estudo aproximado que tenta definir, né, exatamente quem era o faraó. Geralmente ficam oscilando entre dois faraós ali. E esse faraó não conhecia José e não conhecia essa aliança. Essa aliança, ela realmente era uma aliança verbal, não existia uma lei que dava liberdade para os judeus. Então, como o povo cresceu muito, os egípcios dominaram Israel, dominaram, né, ali os hebreus ainda, e os escravizaram, fazendo eles sendo, né, forçados a trabalharem para ter o seu sustento. Obviamente, um estado de escravidão e sendo forçados da forma mais drástica e recebendo o mínimo possível, né? Realmente só a sua vida ali no caso. E no quesito da libertação, Deus ele vai estar levantando Moisés, né? Como nós já falamos, Moisés, ele foi liberto pela sua mãe ali, né, de estar sendo assassinado quando criança, e Moisés foi criado como egípcio, mas tendo a ciência de que ele era hebreu, e Moisés ele vai passar por todas essas fases, né? Criado como príncipe, se tornou um assassino, de assassino ele passou a ser um fugitivo, se tornou um pastor de ovelhas no deserto, para depois ele voltar e ser o libertador de seu povo. De príncipe a assassino, a média é de que ele tinha 40 anos. E aí, de assassino, fugitivo e pastor no deserto, mais 40 anos, até ele estar recebendo o chamado de Deus para voltar. Então, quando Moisés retorna, ele já tinha ali aproximadamente os seus 80 anos de idade, já era um ancião, né? E a palavra mais marcante que nós vamos estar vendo em toda essa libertação do povo é a opressão. A opressão, ela é um termo que nós vamos estar vendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em quesitos diferentes. Mas a opressão é sempre algo que se coloca sobre o povo de Deus. Aqui no caso dos hebreus, era uma opressão realmente física. Era uma opressão do qual o povo estava sendo realmente opresso pelos egípcios que estavam escravizando eles, e por causa dessa escravização, eles não tinham a sua liberdade. E por isso que o pacto, né, da Páscoa, ela representa exatamente isso. O povo sai da condição de oprimido para receber a sua liberdade. Quando nós vamos, né, para o Novo Testamento, aí fazendo o paralelo, a partir daqui do Êxodo em diante, Moisés começa a fazer diversas falas que são tipologias. Os quatro livros, né, após Gênesis, eles vão ser livros muito tipológicos do que Jesus viria a estar cumprindo e sendo na nossa vida, né, na nova aliança. Moisés, ele é o legislador da antiga aliança, e essa mesma antiga aliança tipifica Jesus em diversas formas de coisas que Jesus estaria cumprindo. A opressão do Novo Testamento é uma opressão já mais interna, né? Pode ser uma opressão mental, uma opressão na nossa alma, podem ser muitas coisas, mas são coisas que nos mantêm presos, são coisas que nos mantêm cativos e não nos deixam viver a liberdade em Cristo Jesus. Então, a liberdade para o antigo povo foi o momento ali da Páscoa, né? Receber de volta a sua liberdade física. Jesus, ele nos garante a nossa liberdade de mente, de corpo, de alma e de espírito na nossa salvação. Então, o Senhor preparou o seu libertador
Moisés vai sempre junto, né, com seu irmão Arão, ali como interlocutor, né? Moisés se colocou ali numa forma inferior, porque ele não queria muitas vezes, e dialogou isso com Deus, né? Falando que sua língua era presa, que sua língua era pesada, e Deus vai e levanta Arão para estar ali junto com ele, tanto que Arão vai se tornar, né, peça-chave depois que eles atravessam o Mar Vermelho para estar ali se tornando, né, o sumo sacerdote, né, levantando a tribo de Levi para estar criando, né, os sacerdotes, criando os levitas e criando todo mundo ali que estaria servindo a casa do Senhor. Ele serviu como auxiliar de Moisés e depois ele serviu a obra de Deus para sempre, né? Hoje em dia mesmo, no judaísmo, as tribos, elas não sabem, praticamente nenhuma tribo hoje, né, os judeus, não sabem mais de quais tribos eles são. São pouquíssimos judeus hoje que sabem de quais tribos eles são, a não ser os levitas. Os levitas mantiveram uma tradição muito forte, porque eles sabiam que somente os levitas poderiam fazer todas as coisas que são dentro do templo e todas as partes, né, ritualísticas dentro do Antigo Testamento. Então, a única tribo hoje que um judeu sabe se ele é ou não é se ele é um levita. Agora, as demais tribos, infelizmente, no decorrer da história, eles foram perdendo isso e os judeus hoje não sabem mais de quais tribos eles pertencem. E com isso, né, Deus foi levantando, né, chamou Moisés ao ponto de chegarmos às 10 pragas. As 10 pragas, elas são realmente uma afronta, né, a cada uma das principais deidades dos egípcios. Essas pragas, elas afrontavam o que cada egípcio ali se devotava em sua colheita, no rio, e em todas as coisas que eles tinham um Deus para estar falando sobre aquilo, né, direcionando as suas preces, seus cultos e imagens para aquela deidade. Então, Deus vai e, através de cada uma das 10 pragas, ele fere o entendimento dos egípcios sobre aquilo, demonstrando realmente de que Deus ele era superior a todas aquelas pessoas. E aí nós passamos pelas 10 pragas até realmente chegar ao livramento dos hebreus. Nessa parte do livramento, é importante nós analisarmos o que Faraó falou com Moisés. Faraó, antes de libertar o povo, ele vai estar falando com Moisés várias vezes, né? Enquanto Moisés ia durante as pragas, falando com o Faraó, ele vai fazer, né? Em Êxodo 8:25, ele vai falar primeiro com Moisés: oferecei sacrifício nessa terra. Moisés estava lá dialogando, falou assim: deixa o povo ir, liberta o povo. Deus quer o povo para cultuar ele. E aí Faraó faz a primeira oferta, né? Já que vocês querem oferecer sacrifício para o Deus de vocês, então tudo bem. Eu falei assim, eu permito que o povo faça um sacrifício aqui, mas faz aqui mesmo no Egito. Eu deixo vocês fazerem o culto de vocês, não tem problema. E aí, obviamente, Moisés não aceita. Em Êxodo 8:28, Faraó vai fazer outra oferta. Tudo bem, vocês podem fazer o sacrifício de vocês, mas vocês não vão chegar até o deserto. Vocês vão ali perto, vocês não vão poder ir longe. E aí depois, Êxodo 10:11, aí Faraó vai fazer, né, a terceira oferta. Vocês podem ir, mas só os homens irão. E aí, óbvio, né, Faraó ele não queria perder o quesito ali, porque ele tinha mulheres e crianças para estar ali, né, mantendo o povo, né? As crianças crescendo poderiam ser escravizadas novamente e as mulheres seriam distribuídas entre os egípcios. Então, aí, mais uma vez, Moisés não aceita. Depois, Gênesis 10:25, sair sem os seus bens. E aí ele fala, não, tudo bem, vocês podem levar as mulheres, podem levar as crianças, mas vocês não vão levar nada. Tudo que está na casa de vocês, vocês só vão com a roupa do corpo.
E aí Moisés não vai aceitar. Ele falou assim, não, tudo que é nosso a gente vai levar. E aí vem, né? Chega em Êxodo 12, a instituição da Páscoa. Quando chega em Gênesis 12, e aí vem, né, as duas últimas pragas, as trevas e a morte dos primogênitos. Deus ele fala que não somente eles iriam levar tudo que eles tinham, mas que até os seus vizinhos dariam bens para eles levarem. E aí os egípcios, num medo absoluto, tremendo, né, pelo poder de Deus, eles dão prata, dão ouro, dão joias, dão animais, dão roupas, dão tudo que eles podiam, né? Dão farinha, dão azeite, dão vinho, dão jarros, dão botijas, tudo que os egípcios podiam, os hebreus iam passando, pegando, e os próprios egípcios, né? A palavra fala que os próprios egípcios estavam doando as coisas, falando, vai, pega o que vocês quiserem, mas sumam daqui. Olha só tudo que vocês fizeram a gente passar, sai daqui, a gente não quer mais vocês aqui. E aí o próprio faraó fala com Moisés, peguem o que vocês quiserem e vão, saiam daqui. E aí, óbvio, que faraó se endurece, né? E aqui nós entramos mais uma vez naquele quesito que nós estamos falando da dualidade da Bíblia, né? De quando existe a soberania de Deus e de quando existe a responsabilidade do homem. A palavra ela vai apresentar de três formas diferentes como foi esse endurecimento do coração. E em primeiro momento, a palavra vai falar que o faraó endureceu o seu coração. Em segundo momento, vai falar que Deus endureceu o coração de faraó. E em terceiro lugar, vai falar que o coração de faraó estava endurecido. Então, como que nós podemos analisar? Falar assim, mas Deus fez faraó não libertar o povo? Será que então faraó poderia ter libertado desde a primeira praga ou nem acontecido, simplesmente ali naquele momento ali inicial que Moisés vai, faz o cajado dele se transformar em serpente, todas aquelas coisas. Então, talvez não precisasse de todas as pragas, mas o Deus endurecer o coração de Faraó é um quesito muito importante para nós frisarmos essa parte, porque a palavra vai dizer que Deus faz o sol e a chuva para justos e injustos. A vida, os ímpios recebem o fôlego de vida todos os dias. Mas a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa delas nós não somos consumidos todos os dias. Então, a misericórdia de Deus é o que faz nós não sermos consumidos, principalmente os ímpios que estão em inimizade com Deus. Então, por causa dessa inimizade, Deus ele retém a sua mão, reteve durante o Antigo Testamento inteiro, até chegar Jesus, né? E ele poder derramar o cálice de sua ira ali sobre Cristo na cruz. Mas esse endurecer do coração de Faraó é Deus abandonar Faraó em sua própria maldade. Deus, naquele momento, ele não decretou, né? Ele não teve misericórdia de Faraó. Deus, ele aplica a Faraó a sua ausência. E esse endurecer do coração de Faraó, que é dito, né? Deus endureceu o coração de Faraó, Deus entregou Faraó à sua própria maldade. E o ser humano, em sua maldade, a palavra vai dizer, né, que um abismo chama outro abismo. O ser humano, sem Deus, ele vai se aprofundar no que é o pior nível de maldade. Ele vai se entregar a tudo aquilo que é a corrupção do seu coração. Então é isso que representa Deus endurecer o coração de Faraó. Deus abandonou Faraó consigo mesmo. E aí Faraó fez todas as loucuras que ele fez, ao ponto de perder praticamente todos os homens egípcios naquilo ali. Tanto que hoje a cultura egípcia ela é realmente algo histórico, mas os egípcios, como eles perderam ali praticamente todos os homens que haviam, os egípcios perderam a sua cultura, porque eles foram colonizados por outros povos.
Tanto que hoje o Egito, ele não tem a sua fé dos deuses antigos. O Egito hoje ele é muçulmano, porque ele foi colonizado. Foi colonizado por muitos povos. Hoje em dia, a cultura que preza lá é a cultura muçulmana, né? Eles foram dominados pelos muçulmanos e hoje a fé do Egito é essa. Então, Faraó ele foi tomado de tal forma, ele ficou tão cego pela sua maldade, que ele conseguiu destruir o seu próprio povo na tentativa de não deixar o povo de Deus ser liberto. E aí a gente chega, né, na fuga pelo Mar Vermelho, até que o Mar Vermelho é fechado, engole os egípcios e o povo começa a celebrar do outro lado, fazendo, né? Aí aqui a gente já está em Êxodo 15, que é o Cântico do Livramento, que aí é quando fala, né, que Miriam dançou, e aí todo o povo começa a festejar, a celebrar, cantar com os instrumentos, porque eles se maravilharam, a palavra fala que eles se maravilharam e eles temeram, eles estremeceram tamanho poder de Deus manifestado em tudo aquilo ali. Eles verem tudo aquilo, por isso que a Páscoa é a festa principal deles, né? Porque a Páscoa para eles é a liberdade. Eles lembram que Deus os tirou da prisão. Só que aí, obviamente, né, a partir da nossa próxima aula, a gente vai ver que essa maravilhosa experiência que eles passaram não durou tanto tempo assim o pensamento do povo hebreu, né? O povo hebreu, infelizmente, ele tem esse costume de cair em seus próprios erros e enganos, né? E com isso nós podemos fazer muitos paralelos com nós mesmos, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não fica caindo em certas coisas, e o povo hebreu é exatamente isso. Ele demonstra que a fé, a memória humana, ela é bem rasa, né? E por isso que nós temos que ficar nos aprofundando em Deus de tempo a tempo. O deserto e a aliança mosaica. Assim que o povo cruza ali, né, em Êxodo 15, eles cruzam o Mar Vermelho, acontece, né, o cântico ali deles celebrando, Miriam, né, tem o fato ali de Miriam estar dançando, celebrando, e todo o povo de Israel, ali os hebreus começam a festejar a libertação que eles tinham acabado de acontecer. E é interessante, né, como nós já falamos na aula passada, Moisés ele não escreve todos os fatos, ele escreve as coisas mais pontuais de tudo aquilo que era importante. E no próprio capítulo 15, eles têm um momento de júbilo, começam a caminhar no deserto, e a partir do 23, já vai ter a primeira aprovação deles, que são as águas amargas em Mara. E o povo, a partir dali, já começa a sua murmuração. Durante todo o episódio do deserto, todos os anos que eles vão estar passando ali, e existem, né, diversos estudiosos, pessoas que fazem a marcação, que falam, as pessoas poderiam ter saído do Egito e chegado na Terra Prometida em 13 dias, poderiam ter chegado em 20 e poucos dias, poderiam ter chegado em 40 dias. Tem gente que fala, né? Foi 1 ano para cada dia que era para eles andarem. O certo era que é aproximadamente ali entre essas teorias, de 13 a 20 e poucos dias de caminhada. Obviamente, tinham muitos idosos, tinham pessoas feridas, eles tinham que ficar carregando, tinham que parar. Mas se eles não ficassem em montar acampamento e desmontar acampamento, que levava muito tempo, provavelmente essa caminhada teria sido muito mais rápida, muito mais ágil. Mas, como era um povo muito grande e a debilitação ali, né, o povo estar mais fragilizado, então eles demoraram um pouco mais. Ainda assim, eles não levariam mais que 1 mês de caminhada, e levaram os seus 40 anos que nós conhecemos. Então, a gente vai ver bastante hoje sobre a influência da murmuração e o que isso causou no povo. E logo em seguida vai ter a provação, né, da fome, e Deus vai fazer ali a provisão, né? Primeiro Deus provê maná, e aí o povo continua reclamando porque só tinha pão, e aí Deus provê carne,
E aí nós ficamos nesse ciclo, vendo o povo sempre estar ali reclamando do que estava acontecendo no deserto. Isso é muito complicado, porque toda essa reclamação realmente gerou muitos problemas para o povo. Acontece, né, o caso deles reclamarem, né, de que ali eles só tinham pão, água e a carne, mas eles não tinham os temperos, né, que eles falam, nós estamos saudade com as cebolas, dos alhos, das coisas que tinham no Egito. E eles realmente ficavam com uma mentalidade muito presa em tudo aquilo que eles já tinham vivido. E eles não conseguiam estar avançando, ainda continuando ali, prosseguindo, né, em estar caminhando para a terra prometida, numa esperança, eles não conseguiam enxergar muito bem de que Deus realmente estava com ele. Ainda Deus tendo feito todos os milagres, as 10 pragas, aberto o Mar Vermelho, feito a coluna ali de vento que ficou separando os egípcios e o povo hebreu, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, as codornizes, o maná, a água deixando de ser amarga. Deus fez sinais o tempo inteiro e ainda assim o povo estava todo momento insatisfeito. E aí depois vai ter mais uma prova de sede, né? Quando eles chegam em Refidim. E logo em Refidim, quando o povo estava ali se saciando, eles são atacados por Amaleque. Perdão. E Amaleque, quando ataca eles, acontece, né, o caso ali de quando Moisés ele sobe ali sobre a colina que estava ali perto, e ele estende suas mãos, e enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, com o seu cajado, o povo conseguia prevalecer na luta. E quando Moisés se cansava e abaixava os braços, aí Amaleque começava a ganhar a luta. E aí Josué sobe ali, e ele junto, né? Josué ali junto vai estar, né? Ele estava, perdão. Foi Arão e Ur. Arão e Ur subiram junto com ele, né, para estar ali. Eles colocam a pedra para que Moisés pudesse estar ali descansando, e eles ficam erguendo a mão de Moisés, mantendo ali a mão dele levantada, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué consegue lá embaixo vencer, né, junto com os soldados, aquela primeira peleja, aquela primeira luta que eles passaram no meio do deserto. E aí o povo chega ao Monte Sinai. É muito interessante quando nós olharmos lá depois a linha do tempo. Aqui a gente vai ver também mais um quesito de como Moisés escreve. O Êxodo e os demais livros aqui do Pentateuco, eles realmente não estão em uma ordem cronológica. Aqui a gente vai ver a história do Êxodo e depois a gente vai ver como que Moisés vai estar separando, né? Ele vai separar a lei dos levitas, ele vai fazer as contagens, vai fazer o ensino das leis novamente, vai fazer a repetição, e todas essas coisas, às vezes a gente olha aqui, e essas coisas elas levaram muito tempo para acontecer, e Moisés foi escrevendo isso aos poucos, né? Não foi logo em seguida que isso aconteceu. Regina. Então, Regina, novamente, a gente não vai seguir a ordem que está na apostila, a gente está seguindo a ordem dos livros para a gente estar conseguindo economizar. A aula passada, a gente foi da página 1 até a página 20. Hoje a gente vai da página 21. Deixa eu só confirmar aqui até qual página que a gente vai hoje. Hoje nós vamos da página 21 até a página 53. Que é esse período que a gente vai estar abrangendo aí. Aí depois, quando a gente terminar a aula, eu jogo lá os slides lá para vocês também poderem estar seguindo aí. Beleza. E quando o povo chega no Monte Sinai, aí no Monte Sinai eles ficam ali realmente durante um bom período. Alguém falou alguma coisa? Tá. E quando eles ficam ali, né, no Monte Sinai, eles ficam um bom período ali, gastam um bom período, porque no Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos,
Moisés recebe, né, todas as ordens de como deveria ser o tabernáculo, como deveriam ser os sacrifícios, como deveria ser as vestimentas dos sacerdotes e dos levitas, como deveria ser tudo que o povo deveria conduzir, toda a lei, toda a legislação judaica, Moisés recebeu no Monte Sinai. Então eles ficaram ali um bom tempo, enquanto eles estavam recebendo tudo isso de Moisés, enquanto eles estavam ali, né, construindo o tabernáculo, eles também enviaram os espias para estar verificando como que era a terra, e eles foram, depois voltaram, né, e aí vai acontecer aquele caso de que os espias eles usam a expressão de derreter o coração do povo, né, em que dos 12 espias, somente Josué e Caleb falam que era possível tomar a terra, e todos os outros demais, os outros 10 príncipes, né, as cabeças ali de cada tribo, eles falam que era impossível, que era uma coisa que eles não deveriam fazer. E aí, no Monte Sinai, realmente, né, se fala muito do Monte Sinai porque eles gastaram muito tempo naquele local. Eles ficaram ali parados durante um bom tempo. Beleza. E Moisés, ele recebe os 10 mandamentos duas vezes, né? Na primeira vez, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, Deus mesmo manda ele descer, né? Fala assim, desce porque o povo... E Deus fala, né? O seu povo não se demorou para se corromper. E aí Moisés desce, e quando ele desce, ele mesmo começa a escutar, né, o barulho como se fosse de uma grande festa. E quando chega lá, Arão, né, ali influenciado pelas pessoas, achando que Moisés já tinha morrido, as pessoas estavam ali cobrando, né, uma posição de Arão. Arão vai e pede para eles remover todo o ouro que eles tinham para estar ali fazendo, né, a imagem de um deus. E ele faz um deus que era um dos deuses egípcios e fala que aquele deus é o Deus que libertou ele. Moisés, quando vê aquilo, Moisés se ira, quebra as tábuas, faz, né, aquela perseguição ali naquele momento. Josué se junta ali, uma parte do povo se junta ali com Moisés, eles matam os homens que tinham sido, que se envolveram, né, ali com aquele período, né, com aquela causa ali de estar cultuando um Deus e fazendo toda aquela idolatria ali. E aí há a purificação e todo aquele caso, né, ao ponto realmente de Moisés ter que subir novamente para que Deus entregasse outras tábuas para ele com os 10 mandamentos. Quando nós chegamos nos 10 mandamentos, nós nos deparamos, né, com um bom resumo do que seriam os mais de 600 leis, as mais, né, de 600 leis que o povo judeu iria ter que cumprir. Os 10 mandamentos são a essência do que todo judeu deveria saber. Tanto que eles carregavam isso, né? Carregavam isso em adornos na roupa, em adornos sobre a cabeça deles. E eles faziam essas coisas para eles sempre lembrarem dos 10 mandamentos. Mas a lei judaica tinha mais de 600 leis legislando sobre tudo, sobre negócios, sobre moradia, sobre como cuidar de órfãos, viúvas, estrangeiro, alimentação, família, filhos, casamento, todas as coisas, tudo do âmbito social da vida dos judeus estão nessas 600 leis, né? E isso se resume nos 10 mandamentos, que são a essência básica de todas as coisas. Pode falar, Felipe. Professor, boa noite. Esse não matarás, dentro do contexto do decálogo, onde a sociedade de Israel recebeu, também pode ser incluído para falar sobre o aborto, também de impedir o aborto, usar esse não matarás, no sentido também de impedir o aborto. Pode sim. O não matarás da Bíblia, nós mesmos vimos, né, que durante todo o período da Bíblia existem muitas vezes que acontecem mortes dentro da Bíblia. O não matarás, ele quer dizer não assassinarás. Então você não pode tirar uma vida por leviandade. Eu me desentendi com a pessoa, vou lá e mato ela. O não matarás aqui, quando entra no quesito de defesa, tanto que nas 600 leis, existe lei
para aquelas pessoas que, em legítima defesa, acabaram matando. Tem uma lei que diz, se o ladrão entrar na casa e por algum acidente, alguma coisa, o ladrão morrer dentro da casa, a alma da pessoa que tirou a vida do ladrão, ela não é punida por sangue, porque foi por legítima defesa. Então, tudo que é em proteção da vida, isso não é morte, como entra nos 10 mandamentos. Agora, se eu tiro por frieza minha, por ira, por maldade, aí isso entra como assassinato. Deus não queria que o povo assassinasse. E o aborto entra em assassinato. Porque é uma vida que Deus criou e a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela vai e gera o assassinato de alguém que não tem nenhuma condição de se defender. Nem entra no caso de autodefesa, ela não teve condições de se defender. Então entra no não matarás, que é um assassinato ou aborto. Amém, professor. Obrigado, tá? Nada. Um outro aqui dos 10 mandamentos, que às vezes pode gerar alguma confusão, né? Vai ter o não matarás, vai ter o não adulterarás, não furtarás, e o 10, o não cobiçarás. A cobiça é qualquer coisa que nós possamos estar desejando que não é nossa. E isso em qualquer âmbito. No Antigo Testamento, as pessoas tinham muito a intenção de, tipo assim, eu tive uma cobiça e fui lá e roubei. Só que, principalmente quando nós migramos para o Novo Testamento e Jesus transforma toda a lei de uma forma interior, por exemplo, Jesus vai falar, se eu mato, antigamente, Jesus diz, né, perdão, antigamente, se vocês matassem alguém, vocês eram assassinos. Hoje em dia, aí Jesus fala, na minha lei, se vocês odiarem alguém, vocês já são assassinos no seu coração. Aí Jesus também vai falar, antigamente, se vocês tomassem uma mulher por força, isso era estupro e adultério. Agora, se vocês somente cobiçarem em sua mente, e isso ambos os lados, né? A mulher também pode cobiçar um homem. Se houver cobiça no seu coração, você já é um adúltero. Então, não cobiçarás vai entrar em qualquer coisa que entre a nossa ganância, que entre o nosso desejo de ter coisas que os outros não querem, que os outros têm, né? E nós queremos. Quando nós falamos assim, mas por que fulano tem isso e não tem? Nós podemos ver o próprio salmista, né? O salmista, ele fala que ele estava muito inconformado porque as pessoas, né? Os ímpios, tinham uma vida boa, eles estavam crescendo, eles tinham bens, os seus negócios iam bem, seus filhos, sua casa, e ele se achava muito injustiçado com tudo aquilo. Ele fala, poxa, eu me preservo, eu me guardo diante de Deus. Eu falei assim, e os ímpios estão lá, blasfemando contra o nome do Senhor, e tudo vai bem na vida deles. E aí ele diz, mas quando eu entrei no templo, então eu entendi qual era o final da vida deles. Então, não é sobre o quesito, né? A cobiça, ela pode, às vezes, ferir o nosso intelecto da gente tentar entender, falar assim, poxa, mas por que Deus deixa a gente passar por dificuldades? Por que o ímpio, muitas vezes, às vezes ele tem condições boas na vida dele e às vezes ele não busca nada em Deus e às vezes ele tem uma vida boa. E isso, às vezes, pode mexer com a nossa mente, com a nossa fé, com a nossa razão. E aí a gente vai e começa a se colocar à disposição de entender como a própria palavra fala. O sol, a chuva, ela vem para justos e injustos. Só que existem muitos tipos de prisão. E para algumas pessoas, o ter muito dinheiro, o estar em uma condição de que ela não precisa de Deus, isso para ela é uma prisão. O próprio Jesus vai falar para os fariseus, eu não vim para vocês, eu vim para quem está doente. Então, todas as pessoas que não estão em Deus estão doentes. Mas Jesus ele vai falar, né? Ele falou assim, se o que você tem em você são trevas e você acha que é luz, quão terríveis trevas são essas? E é isso que Jesus estava falando, é esse paralelo de quando
a nossa cobiça, a nossa maldade, aquilo que está dentro de nós. E o próprio Moisés, desde o Antigo Testamento, ele vai falar sobre isso, né? De que para Deus o que importa não é a circuncisão, é ter um coração circuncidado. Porque não adianta nada guardar os 10 mandamentos. O jovem rico falou para Jesus, eu guardo todos os 10 mandamentos, o que me falta para ganhar o céu? Então, guardar os 10 mandamentos, guardar toda a lei. Paulo fala, eu era fariseu da tradição mais severa, então eu guardava, ninguém conseguia achar erro em mim, né? Eu era irrepreensível diante da lei, ele guardava toda a lei judaica. Então, guardar a lei e aquilo não transformar o nosso coração, essa é a principal diferença. Nós lermos, meditarmos na palavra, isso é fundamental, isso fortalece a nossa fé e nos dá força no dia mal, no dia da dificuldade, mas essa palavra, ela tem que transformar a nossa vida. Se a palavra não entra em nós e não transforma a nossa vida, quem nós somos e como nós agimos, então a palavra ela não conseguiu criar raiz em nós. Mateus, agora que eu vi sua pergunta, são mais de 600 leis. Deixa eu só conferir aqui a quantidade certinha. Salvo engano, não sei se é 613, pastor. Eu acho que 613, exatamente. Beleza, gente. Vamos continuar. E aí a gente chega no tabernáculo. Os levitas, o serviço e a purificação. Essa purificação, ela vai remeter muito ao Novo Testamento. Porque no tabernáculo acontecia aqueles ciclos repetidos. Se a pessoa cometia tal pecado, ela tinha que voltar ao templo para oferecer uma oferta para ela receber ali a purificação, transitar os pecados dela para o animal e o animal ser oferecido em seu lugar. Tinha as ofertas anuais que o sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para estar oferecendo ali. Então, era realmente uma rotina, né, de todo esse afazer ali dos sacerdotes em estar purificando constantemente o povo. Porque o povo continuava em pecado, ele sempre errava, ele tinha os seus conflitos, todas as coisas, né? A gente vai ver que o próprio sogro de Moisés, né, Jetro, vai ali dar o conselho para ele, levanta líderes dentro de todas as tribos, porque só Moisés ele era o juiz. Então ele ficava dias e mais dias e mais dias, tipo assim, em horas incansáveis, julgando os conflitos que aconteciam dentro do povo. O povo estava ali e conseguia arrumar briga dentro dele mesmo, iam até Moisés porque eles não conseguiam ter um acordo entre eles, e aí Moisés ficava julgando, vendo o que era certo, o que não era certo diante da lei. Por isso que tantas desavenças que foram acontecendo, Deus mesmo fala para Moisés, começa a escrever essa lei para que você possa passá-la para Josué. Então Deus ele vai induzindo Moisés a estar escrevendo todo o Pentateuco ali para que acontecesse essa transição, porque até ali toda a transição era oral. Moisés ia, falava para o povo qual que era a lei, só que de cabeça, gravar 613 leis é muito difícil. Em alguma coisa, pelo menos, o povo ia tropeçar. Então, por isso que eles tinham os mandamentos, né, ali anotados, para que eles ficassem realmente numa leitura, ficar ali repetindo aquela leitura, para que eles tivessem cada vez mais entendimento do que Deus queria. Chegando no tabernáculo, então, as normas de adoração a Deus por Israel também, né? Todas essas normas foram dadas no Monte Sinai. No Monte Sinai, ali, sobre o tabernáculo, eles receberam as instruções de como deveria ser a construção, todos os materiais, as medidas, as proporções, as instruções acerca dos sacerdotes, como deveriam ser as roupas, como deveriam ser os turnos de troca entre eles, como que eles iam se dividir, quais eram as tarefas que eles iam ter que fazer, as tarefas no arraial, no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar.
todos os descartes, o que eles tinham que tirar do templo e jogar no deserto, tudo. Quais eram os animais para cada tipo de sacrifício, todas essas coisas estavam todas documentadas. Era muito bem alinhado, muito bem escrito toda a lei de Deus para estar realmente direcionando o seu povo. Tinha também o quesito, né, sobre o pecado da idolatria, porque no deserto eles iam caminhando e em alguns momentos eles encontravam com outros povos. E a partir dali Deus também começa a exortar o povo para não se misturar com povos estrangeiros. Deus realmente queria que Israel ficasse separada para eles evitarem, né, essa idolatria. E temos também a implementação das instruções divinas, né? Moisés recebe isso tudo. Durante um bom pedaço dos livros, Moisés vai recitando, né? Ele vai falando ali a lista de materiais, todas as coisas que eram necessárias. A própria palavra vai estar falando, né, de quando Moisés pediu todas as coisas para o povo, chegou um ponto que o povo já estava doando tantas coisas que eles mesmos tiveram que pedir para o povo parar de levar doações, porque eles já tinham mais do que o necessário para construir o templo, fazer as roupas, fazer todas as coisas. Então, o próprio povo mantinha tudo ali, todas as coisas, e a própria tribo de Levi, ela era uma tribo que ela era 100% mantida pelas outras tribos. Quando nós fazemos a contagem, né, são 13 tribos, só que aí a gente tira uma porque os levitas eles não entram na contagem, porque os levitas eles são, a herança deles, né, é o Senhor, eles não têm uma herança de terra. Então, por isso que a gente faz essa contagem de 12, mas são sempre 13 tribos, né?